Amores, e aí, será que emagrecimento é espiritual? Hoje eu quero conversar sobre isso com vocês, sobre esse assunto super polêmico. Mas antes, eu quero dizer para vocês no que eu acredito. Eu acredito veementemente que Deus criou todas as mulheres para terem uma identidade magra. Óbvio, respeitando o arquétipo de cada corpo, né? Existem mulheres que têm um quadril mais largo, mulheres que têm um busto maior, mas todas as mulheres para ter um peso adequado. Ou seja, eu não acredito que Deus criou nenhuma mulher para estar acima do peso, doente, com vários problemas de saúde. Eu realmente não acredito nisso. Acredito que Deus criou todas as mulheres para ter uma identidade magra, mas que infelizmente muitas não estão vivendo essa realidade. E aí eu quero explicar para vocês o porquê de muitas de nós não estarmos vivendo essa realidade e por que sim, emagrecimento tem a ver com o espiritual. Por mais que você pense, não, mas é a minha genética, não, mas não acredite nisso. Existem sim padrões de pensamentos e padrões de comportamentos que você aprendeu lá na sua infância e que sua mãe aprendeu e que sua bisavó aprendeu e que talvez por isso esse sobrepeso, essa obesidade está vindo de maneira hereditária. Mas acredite em mim, você não nasceu com essa sentença para estar acima do peso, certo? Então eu trouxe alguns pontos aqui para te mostrar, para você começar a entender o porquê tem sim a ver com o mundo espiritual. Pode ter a ver, né? O seu excesso de peso. Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto eu anotei aqui é o seguinte. Quem são as primeiras referências para nós de Deus? Ou seja, Deus é aquele que nos criou. É aquele que conhece quem nós somos. Isso é Deus, né? Seja lá o que você acreditar. Às vezes você acredita aí no universo, na força criadora, na consciência maior, mas é o que te criou, é o que te conhece, cada célula do seu corpo, cada pensamento seu, né? Essa onisciência, essa onipresença, essa onipotência, tá ok? Então, quando nós somos pequenininhos, quem é a imagem de Deus na nossa vida? Enquanto a gente ainda não compreende exatamente quem é Deus ou quem é esse universo criador. São os nossos pais, né? É através dos nossos pais, da lente que a gente observa os nossos pais, que a gente entende quem nós somos, certo? Então, por exemplo, uma criança que ela não foi amada adequadamente quando criança, ela dificilmente consegue compreender o amor de Deus por ela, certo? E ela tem uma identidade fragmentada. Calma lá, que é bem complexo. Eu quero que você entenda, mas eu vou por partes. Então vamos lá. Talvez essa criança tenha sido ignorada. Talvez ninguém tenha colocado limites para ela, porque sim, limite é amor, tá? Não pense que limite não é amor. Se você tem um peixinho no aquário e você ama esse peixinho, você não tira ele do aquário. Você deixa ele naquele limite. Então, por isso que Deus tem leis, tem regras, tem limites que nós deveríamos seguir. Por amor à nossa vida, à nossa alma, ao nosso corpo, ele estabelece limites. Um deles é não nos deixarmos entregar para a gula, tá? Mas a maior parte das mulheres não está acima do peso por causa de gula. Eu vou explicar para vocês melhor. Então vamos lá, um pai que não colocou limites saudáveis, não acolheu essa criança, não deu amor para ela, não validou, ou seja, não disse o quanto ela era esforçada, o quanto ela, sabe? Não, um pai que às vezes só abandonou, só criticou, só negligenciou, não deu limite, não ensinou nada, sabe? Largou no mundo, ou só criticou, só bateu, só um pai ou uma mãe, né? Essa criança, ela começa a construir uma percepção de si mesma. Ou seja, a identidade dela é fragmentada. Não é uma identidade construída numa base sólida, que é o amor. E os pais, eles deveriam ser o receptáculo do amor de Deus na vida da criança, tá? Esse é o ponto, né? Os pais devem buscar a Deus para entender como amar e tratar a criança, certo? Porque a criança, ela não é o seu filho, digamos. Ela é o seu filho, mas ela é um presente de Deus que você tem que cuidar. Mas, infelizmente, o nosso sistema educacional, as nossas criações, dos nossos antepassados, enfim, que foi vindo, né,
não foi uma criação de acordo com a vontade do nosso Criador, tá ok? Que é amor. Porque Deus é o que, gente? O que Jesus falou que Deus é? Jesus falou que Deus é amor. E o que é o amor? O amor é tudo isso que eu falei. É acolhimento, é aceitação, é validação, é limites, tá? É repreensão quando necessário, mas é também ali palavras positivas de afirmação. É tudo isso, o amor. Mas muitos de nós não teve tudo isso. E então essa criança, ela cresce com problemas de identidade. Ou seja, ela acha que ela não é digna de amor, que ela é uma fracassada, que ela tem algum problema, ou que, enfim, são N problemas. Essa criança cresce com uma autoestima alterada. Muitas vezes ela busca esse amor e essa validação fora, né? Então, às vezes, cresce um adulto que busca por aprovação da sociedade na beleza, na aparência, no status, no dinheiro, na carreira, sabe? São muitos mecanismos, certo? Essa criança, quando ela não recebe tudo isso, ela cresce com a sensação de que existir é errado, ou seja, ela não é suficiente, ela não é boa o bastante, ela tem algum problema com ela. E por isso, então, como eu falei, ela cresce com uma identidade fragmentada, que a gente pode chamar de uma identidade escrava, que é uma mente escrava. Por que uma mente escrava, Poliana? Porque é uma mente que está constantemente buscando suprir essas carências fora. Então ela busca a aprovação das pessoas, ela busca compensar a sua falta de amor com sobrecarga. Então, por exemplo, ela acha que ela não é suficiente, ela começa a se sobrecarregar, trabalhar excessivamente, ela acha que o valor dela está nos currículos, está no trabalho, ou ela fica tentando ganhar muito dinheiro para mostrar que ela é importante, ou ela quer ser perfeita e gostosa e mostrar para o mundo, porque como ela não foi aceita, como ela foi rejeitada, ela quer ser aprovada pelas pessoas. Vocês entendem esse mecanismo? Então são as feridas, né? São as feridas da alma que a gente sofre quando criança. A gente é humilhado, rejeitado, abandonado, traído, desprezado. E aí, para compensar essa falta, a gente veste essas armaduras, né? Ou seja, uma pessoa que foi rejeitada na infância, ela pode ser uma pessoa que é muito boazinha, ou seja, faz tudo pelos outros e se anula. Por quê? Porque ela não quer ser rejeitada de novo. Então ela fica ali mendigando essa aceitação, essa aprovação. É uma pessoa que talvez não consegue dizer não, ela não consegue estabelecer prioridades na vida dela, ela está sempre a serviço dos outros, porque ela não quer perder as amizades, ela não quer perder as pessoas, então ela tem medo de falar não. Você entende como a raiz disso está lá na infância? Que ela não recebeu o amor da maneira adequada, aí ela cresce com uma identidade fragmentada e ela vai buscando essa aceitação, essa aprovação fora. Essa é uma máscara que ela pode estar vestindo, né? São várias. Várias. Por exemplo, tem a mulher forte, guerreira, que não pode cair, não pode desmoronar. Geralmente essa é aquela que, por exemplo, ela tinha que resolver todos os problemas. Jogaram muita carga sobre ela quando criança. Já viu aquelas crianças que não teve infância? Que sabe, que desde pequena já estava ali tendo que lidar com um pai que era alcoólatra, uma mãe ausente, e ela tinha que cuidar do irmãozinho mais novo, ou não teve apoio financeiro nenhum, não sei. Essa pessoa teve que ir para o mundo, ou teve que sobreviver num estado de guerra. Ou seja, muitas vezes é uma pessoa muito forte. É uma mulher muito guerreira, né? Essa é uma armadura que engorda. Tá? E no fundo, o que ela está buscando? Ela está buscando segurança, que ela não teve, né? Ela não teve o amor, ela não teve o acolhimento, ela não teve a aceitação, e hoje ela não sabe se dar. Porque como que você vai se dar algo que você nunca recebeu e você nem conhece? E você, sabe, para você amor é isso, é você se matar em prol de manter todo mundo de pé. Então aí, geralmente, essas mulheres guerreiras, elas resolvem o problema da família inteira. Elas vivem sobrecarregadas. Por isso, porque houve um problema lá na infância. Ela não foi acolhida, ela não se sentiu protegida, segura. Ela pode se tornar uma pessoa extremamente hipervigilante também. Né? Se ela vivia num estado de caos, nunca sabia o que esperar. Um dia tinha dinheiro, no outro dia não sabia quando que ia comer.
ela vive num estado assim, algo de ruim vai acontecer. Ela vive naquele constante estado de alerta e medo, que pode gerar ansiedade. Então, são muitas armaduras que nós vestimos ao longo da vida para lidar com essas feridas emocionais que foram causadas lá na infância por falta desse amor, que é o amor de Deus. Porque só o amor de Deus cura uma pessoa ferida para que ela possa se desfazer dessas armaduras. Não adianta só ir na igreja, gente, porque não é religião, né? É realmente entender porque quantas pessoas estão lá na igreja, mas elas estão vivendo esses padrões? Né? Não tem a ver com isso, tem a ver em entender quem é Deus, como Ele te enxerga e o quanto Ele te ama. O quanto Ele te ama. E Ele quer restaurar a sua identidade de filha amada. Porque muitas vezes você ainda está carregando essas armaduras. Por exemplo, a mulher perfeccionista. O que é a mulher perfeccionista? Ela não pode errar. Provavelmente ela foi muito criticada quando criança, quando ela errava. Ou ela quer mostrar para os outros uma super performance, porque ninguém nunca disse que ela era suficiente. Cobravam perfeição dela. São muitas coisas que podem acontecer, né? Então a gente tem a guerreira, nós temos a mulher boazinha, que se anula, faz tudo pelos outros. Nós temos a mulher extremamente sobrecarregada, né, que está sempre se sobrecarregando, dando conta de 1 milhão de coisas para se sentir assim, eu sou boa o suficiente. E, tá vendo? Olha o quanto eu ajudo todo mundo, olha o quanto eu resolvo tudo, olha como eu salvo todo mundo, para preencher esse vazio dessa insignificância que ela sente dentro dela, porque ela se sente insignificante. Então, para ela não sentir essa insignificância, ela tenta, olha como eu sou importante, olha como eu faço tudo pelos outros, eu carrego o mundo nas costas, e ainda joga na cara dos outros que ela carrega o mundo nas costas. Né? Não estou dizendo que muitas mulheres realmente jogaram muita carga em cima dela, mas por que você aceita essa carga toda? Por que você ainda briga com os outros ou se acha o máximo por carregar todas essas cargas? Porque você não aprendeu a se amar ainda. Você não aprendeu a se amar ainda. Né? É isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, que aprender a se amar é algo muito mais profundo do que a gente imagina. Porque o que é se amar corretamente? Tem muitas pessoas que pensam assim, eu vou comprar um monte de roupa nova porque eu me amo. Você se ama mesmo? Depois como é que você vai pagar essas roupas novas que você comprou? Você vai ter que se matar trabalhando para pagar, né? E você vai comprar esse monte de roupa nova para exibir para os outros. Ou seja, é para você mesmo que você está comprando? É porque você realmente se ama? Aí você vai ficar endividada, vai deixar de fazer coisas que são muito mais importantes na sua vida, que vão te agregar muito mais para você. Então, por isso que tem muitas mulheres consumistas. Mulheres boazinhas, permissivas, que muitas vezes entram em relacionamentos abusivos. Mulheres fortes, guerreiras, que não podem errar nunca. Mulheres que não aceitam a própria vulnerabilidade, não aceitam a ajuda. Não conseguem assumir que não dão conta de tudo, né? Que não se vulnerabilizam. Nossa, eu fui essa mulher muito tempo, gente. Acho que eu fiquei 6 anos da minha vida, ou 7, sem chorar. Eu não chorava, eu era uma máquina. Nada podia me abalar. Porque quando eu era criança, meu pai me criticava demais. Ele só me criticava. Ele nunca ouviu uma palavra boa do meu pai. Então, eu cresci imune, eu criei uma armadura, que é uma armadura assim, nada me afeta. E do mesmo jeito que nada me afetava, eu não era sensível, eu não era uma mulher sensível, porque a sensibilidade é uma característica da mulher. Eu não era uma pessoa sensível. Então, você podia me bater, você podia me xingar, você podia falar o que fosse comigo, não saía uma lágrima do meu olho. Aquilo não me afetava. Mas eu também não conseguia sentir a dor do outro. Então eu também não era uma pessoa tão empática, porque do mesmo jeito que eu era uma máquina e que nada podia me afetar, eu achava que as pessoas também eram assim. Então você pode ter se tornado uma mulher extremamente insensível, uma mulher durona, uma mulher que rebate sempre, uma mulher boazinha, submissa e, no caso, que aceita relacionamentos abusivos sem falar nada. Entende que não existe um padrão? Depende muito da ferida que você teve, da infância que você teve e como você reage a isso ao longo do tempo, tá? Você pode ser perfeccionista, guerreira, enfim, são várias armaduras. Você pode ser uma pessoa
hipervigilante, sempre com medo de tudo, ou hiperativa, ansiosa. Muitas vezes a gente fica se diagnosticando, eu tenho TDAH, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Gente, todas essas doenças têm origem na infância, né? Afetou o seu sistema ali neurológico, né? Ou seja, você está muitas vezes vivendo um estado de luta ou fuga devido a traumas de infância e você vive no automático, né? Porque um grande, não sei quem falou, não sei se foi Albert Einstein, não lembro, que enquanto você não tem consciência das coisas, o seu subconsciente governa a sua vida. Então, quantos relacionamentos abusivos, quantas coisas que você fez na sua vida de sobrecarga, quantas coisas aconteceram na sua vida que, na verdade, você está sendo governada por causa dos traumas da sua infância. Ou seja, porque você tem uma identidade fragmentada, uma identidade escrava, que está sempre buscando, de alguma forma, se preencher de algo que não foi lhe dado quando era criança. Isso é muito profundo, isso é muito complexo, né? Então é isso. E como você veste essas armaduras, né? Se vestiu para sobreviver, uma pessoa que foi rejeitada, ela pode ser uma pessoa que é boazinha, por exemplo. É uma armadura. Você entende que ela tem medo de ser rejeitada? E por isso que ela age dessa maneira? Pois é, mas essas armaduras de proteção, elas te deixam cansadas, sobrecarregadas, angustiadas, se sentindo cada vez mais sozinha, culpada, com medo. São inúmeras emoções difíceis que essas armaduras trazem para você. Porque muitas vezes você não quer encarar a dor e não quer ser curada pela fonte que cura, e aí você fica vestindo essas armaduras. E essas armaduras nada mais são do que uma fonte de proteção, de segurança, de alívio, de consolo. Por isso que elas acabam te engordando. Né? Você vai acumular gordura como uma forma de se proteger da dor, né? Da humilhação, da rejeição, do abandono. É tudo inconsciente, gente. Tá? É tudo inconsciente. Mas você fala assim, e aí você vai perguntar, mas como é que essas armaduras engordam? Você entendeu a função delas. A função delas é te proteger. Né? Uma mulher que foi rejeitada e ela é boazinha e não sabe dizer não pra ninguém, é porque ela não quer ser abandonada e rejeitada de novo. Então ela tá se protegendo dessa dor. Só que não é se protegendo dessa dor. Você precisa sentir a dor do abandono, a dor da rejeição e buscar o pai que irá te curar e irá restaurar a sua identidade. Mas essas armaduras são um mecanismo de proteção, por isso que elas engordam. Porque a gordura, não sei se você sabe, ela é um mecanismo de proteção. Ou seja, por trás da gordura você se esconde, você se isola. Você tem uma proteção mecânica, inclusive. Então, a gordura tem uma função muito mais profunda do que você imagina. Ela é uma capa de proteção emocional, para que você não sinta mais as dores que você sentiu lá atrás, né? E aí o que acontece? Você se torna, como eu falei, essas armaduras te tornam cansada, estressada, triste, cada vez mais desconectada de você mesmo, insensível. Você pode ter burnout, você pode entrar em relacionamentos abusivos, e aí o que acontece? Você acaba buscando a comida como uma válvula de escape. Porque como você está nesse constante estado de luta ou fuga, né, que é esse mecanismo de proteção instintivo, o seu cérebro, como ele entende, ela precisa se proteger, porque a gente está no estado de luta ou fuga. Então ele dispara hormônios do cortisol, por exemplo, que te deixa ainda mais agitado e com vontade de comer doce, com vontade de comer cada vez mais, né? E aí você foge para a comida, porque a comida é a fonte de alívio, é a fonte de proteção, é a fonte de segurança. Então diz pra mim aí, quantas vezes você não comeu porque estava ansiosa? Quantas vezes você não ficou beliscando porque estava aflita, angustiada? Quantas vezes você não comeu muito mais do que precisava porque você se sentiu ofendida, humilhada, rejeitada, com medo, ansiosa, aflita, ou triste, ou carente? Me diz, ou frustrada, decepcionada, injustiçada, ferida, quantas vezes você não comeu por isso? Então, é isso. É esse ponto. Você não engorda, não é a comida que tá te engordando. É claro que é a comida, né, gente? É lógico, né? Se você não comer, você vai emagrecer. Mas as pessoas, às vezes, elas ficam muito preocupadas em contar calorias, em pesar comidas, ou saber qual é a melhor dieta para elas, e elas não entendem que não é esse o ponto.
Você pode observar que tem pessoas magras que comem arroz com feijão e pão de sal de manhã. Você pode observar que tem pessoas magras que comem seu docinho vez ou outra. É lógico, todas as pessoas magras têm uma certa... Elas não vivem comendo pizza, hambúrguer de maneira desenfreada. Nunca vi. Mas você vê que elas são pessoas... Tem pessoa que come arroz com feijão, come chocolate, que é magro. Tem pessoa que é vegetariana, é magra. Tem carnívoro que é magro. Tem pessoa que faz muita atividade física, é magro. Tem pessoa que faz pouca ou nada e é magro. Então não é isso. Você fala assim, qual que é a receita mágica para eu ficar magro? É eu me matar na academia? Não, tem gente que não faz academia e é magro. Não estou te sugerindo isso, pelo amor de Deus, né? Faça academia, você precisa cuidar do seu corpo. Mas, o segredo para eu ficar magra é eu cortar açúcar. Você conhece alguém que come açúcar e ainda assim é magro? A diferença é que essa pessoa não desconta as emoções dela no açúcar. Ela não come 3 barras de chocolate. Ela tem autodomínio. Porque provavelmente, se você for buscar entender, essa pessoa, ela foi mais amada. Você pode perceber. Pessoas que foram mais amadas, acolhidas, aceitas, tiveram uma família mais funcional, ou na época em que ela nasceu, porque às vezes tem diferença de um irmão para o outro, ela foi mais amada. Os pais já tinham mais consciência das coisas. Eu não quero que você culpe os seus pais, porque eles são vítimas também, né? Mas, não é isso. Então, é claro, eu sou nutricionista, eu sou doutora em ciência dos alimentos, eu ensino para essas mulheres que querem emagrecer e que possuem traumas alojados ali no corpo delas, no subconsciente delas, eu ensino como desfazer dessas máscaras e eu ensino também qual a melhor rotina alimentar para trazer essa segurança para elas consigam emagrecer de maneira tranquila, porque se você entra com um jejum maluco, dieta extremista, cortando um monte de coisa, você só piora aquele estado de luta ou fuga. Então, seu cortisol aumenta mais ainda e a chance de você ter mais episódios de compulsão alimentar aumenta. Então, você se restringe, você se pune, você se culpa. Tudo isso está muito longe do que é o amor de Deus. E aí, você retroalimenta o ciclo da compulsão alimentar. Então, não é assim. A gente consegue emagrecer mulheres que engordaram por causa de traumas, com uma alimentação sem ser extremista, sem ser rigorosa, sem jejuns muito longos, ou seja, é realmente com amor, com paciência, com acolhimento e mudanças de hábito gradual. Esse é o jeito mais neurocompatível para levar a mulher a um emagrecimento sustentável, porque senão ela corre um grande risco de emagrecer e ganhar todo o peso de novo, se a gente entra com abordagens extremistas. Essa mulher não pode. Você pode ver que tem pessoas que fazem abordagem extremista e ficam numa boa, mas será que elas não, como foi a infância delas? Será que elas estão num estado de autocobrança, de autopunição, de culpa, de uma identidade insegura, baixa autoestima? Então, minha filha, não se compare com as outras mulheres. Você tem problemas de identidade. Você tem problemas mais graves aí, feridas emocionais profundas. Não queira fazer o que a blogueira XYZ tá fazendo, tá bom? Meu conselho pra você, porque eu vivi anos e anos da minha vida vestindo várias armaduras de proteção, porque a minha infância foi extremamente traumatizante e eu tive vários episódios de compulsão alimentar e eu te digo com toda certeza, não foi nenhuma dieta extremista, não foi contar calorias, não foi pesar comida, não foi seguir nenhuma dieta, não foi me matar na academia que me curou verdadeiramente e me possibilitou emagrecer quase 10 quilos, não foi isso. Foi quando eu entendi como me desfazer dessas armaduras, como é o amor de Deus por mim e como me amar e me tratar. Então eu resgatei minha autoestima, resgatei minha segurança, resgatei meu amor próprio. Agora, eu sou perfeita? Não. Né? A gente ainda está em transformação, mas a minha identidade hoje é uma identidade muito mais curada do que era antes. E por isso eu sou mais magra, sem ter que fazer nenhuma loucura. Né? Então hoje eu tenho uma identidade mais próxima do que é o ideal de Deus, do que antes. Tá? E é isso que eu quero que você entenda, que não é só sobre emagrecer. E adianta você emagrecer e continuar com as suas questões emocionais? Você não é feliz, você não tem paz, você não se sente segura, você não se sente confiante, você está sempre mendigando afeto, não sabe dizer um não, está sempre se sobrecarregando, se sente culpada por descansar. Então, assim, não é só sobre emagrecer, é sobre restaurar sua identidade em Deus e automaticamente você vai emagrecer. Porque Deus disse, né, Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. Agora, o que é o reino dos céus? Deus nos amou primeiro.
Então não quero entrar muito profundo aqui com vocês, porque é muita coisa, é muito profundo. Mas eu queria que vocês começassem a, sabe, dar aquele start, assim, aquele estalo na mente de vocês, falar, uau, a coisa é mais profunda do que eu penso que é. De fato é mais profundo do que você pensa que é, né? A partir do momento que você recebe esse amor de Deus, você também começa a buscar os frutos do Espírito, as virtudes. E aí você vai construindo aos poucos, né, mediante a graça de Deus, as virtudes, autodomínio, né, paciência, temperança, com você mesma, com você mesma. Porque muitas vezes você não tem paciência, temperança com você mesmo, você não se aceita do jeito que você é, você se critica por estar acima do peso, você se cobra excessivamente, você se culpa, você se pune. Tudo isso é reflexo de que a sua autoimagem, a sua identidade está deformada. Você não sabe se amar. Você não recebeu esse amor. Então vamos lá. É isso, né? O que vai restaurar a sua identidade, não mais uma identidade escrava, né? Que é aquela identidade que está sempre buscando fora essa completude, essa integralidade. É quando você percebe que você é amada por Deus e você entende o que é esse amor, né? Então muitas vezes você entende o que é esse amor através de alguém que te amou, que te aceitou, que te acolheu como você é. Agora, se você tem um marido, se você tem uma amiga que diz que você tá feia, gorda, ou que você sabe, tudo isso vai reforçando uma falsa identidade. Por isso que é muito importante você se afastar de pessoas tóxicas, pessoas que não te amam de verdade. Procure estar perto de pessoas que realmente se importam com você, sabe, que realmente te amam, que realmente mostram o amor, o que é o amor de Deus. Você tem alguém na sua vida que é assim? Que a pessoa, ela não, a primeira coisa que ela faz não é te apontar o dedo, não é te criticar, não é te abandonar, não é te rejeitar, não é te humilhar, não é te trair. Você tem alguém na sua vida que realmente te ama de verdade? Então entenda que essa pessoa é um reflexo do amor de Deus. E se essa pessoa te diz, olha, descansa um pouquinho mais, olha, não se preocupe tanto com isso, acredite nessa pessoa. Ela é o começo de um reflexo do amor de Deus que você precisa nutrir dentro de você, tá bom? E aí a gente começa essa restauração da identidade de filha amada, uma filha que não precisa mais provar o valor para as pessoas, né? Porque ela sabe que o valor dela não está no que ela faz, não está na aparência, não está no poder, não está no dinheiro. Então, isso por si só alivia 500 quilos de peso que ela carrega nas costas. Porque ela precisa dar conta de tudo, ela precisa se provar, ela precisa ser perfeita. Quando ela recebe esse amor, ela não precisa mais provar o valor dela. Ela é confiante, ela é segura, mesmo que ela não tenha dinheiro, mesmo que ela não seja bonita, mesmo que ela esteja inútil numa cama. Ela ainda assim se sente segura, se sente amada, e ela sabe que não precisa provar o seu valor. Então imagine você hoje numa cama. Você acha que você teria valor ainda numa cama, com uma sonda, ou tetraplégica? Pois é, tem mulheres que acham que não, que elas não teriam mais valor. Elas acham que o valor delas está no corpo, está no glúteo, está na bunda, está no quanto elas fazem, está na carreira, está nos diplomas, quantos filhos ela tem, se é casada ou se não é, se é nova ou se não é, se tem ruga ou se não tem, se serve aos outros ou não serve aos outros. Então quer dizer que se você estiver numa cama, você não tem valor nenhum, você não está servindo ninguém, muito pelo contrário, você está sendo servida. Então por isso que é muito importante você entender o seu real valor. Não tá no quanto você faz ou deixa de fazer, tá bom? Ela não se sabota porque ela não se acha mais insuficiente. Ela não se abandona para manter vínculos tóxicos porque ela não precisa mais mendigar amor, afeto, aceitação, acolhimento, porque ela vai se dar isso. Ela não pune mais o corpo dela, né? Ela não carrega mais essas armaduras. Ela cura essas feridas da alma. E aí ela começa a responder com um corpo muito mais leve, fluido, com muito mais equilíbrio. É automático, gente. Você começa a se curar dentro, os quilinhos fora vão embora, tá bom? Então a rigidez começa a diminuir, ela começa a passar a ser mais flexível, mais amável, mais tranquila, mais segura. E esse é o resgate da identidade que eu proponho para vocês. E foi pensando nisso que eu criei o meu curso Alma Curada, Corpo Leve. Lá eu quero te ensinar a resgatar a sua real identidade, que sim, é uma identidade magra, se curar essas feridas da alma e se desfazer dessas armaduras. É lógico que quem faz é Deus,
mas Deus usa pessoas para nos tocar, para nos instruir, para iluminar o nosso caminho. E Ele tem me usado porque eu passei por todas essas dores e o meu papel hoje é iluminar o caminho de outras mulheres que querem não só ter um corpo mais leve da maneira certa, mas elas querem se curar profundamente, né? Mulheres que não querem mais viver de dieta como um mecanismo de castigo, sabe? Não querem mais descontar suas emoções na comida. Mulheres que querem se livrar de uma vez por todas da compulsão alimentar e do descontrole. Mulheres que querem ter autodomínio em relação à comida. Mulheres que querem se sentir nutridas de verdade, no espírito, na mente, nas emoções. Mulheres que querem viver não só um corpo mais leve, né? Mas um espírito mais leve também, uma identidade segura. Tá bom, meus amores? Então é isso. Eu vou deixar o link do meu curso aqui, caso vocês queiram entrar. O valor é realmente muito simbólico. E caso você queira também um acolhimento, um acompanhamento individual comigo, nesse mesmo link você consegue agendar comigo. Tá bom, meus amores? Então é isso. Um beijo grande para vocês e até o próximo.